Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos aqui para mais um encontro? Escuta aí, você já ouviu falar de forma de Estado, formas de governo e o princípio democrático? Não? Então venham comigo nesse encontro, iremos falar disso já já. Ok, pessoal, então vamos começar falando das formas de Estado, ok? Forma de Estado, vem comigo aqui na tela. Forma de Estado, ok? Forma de Estado, traz aqui comigo, diz respeito como que um Estado administra o poder dentro de seu território. É isso. A forma de Estado diz respeito da maneira como o Estado distribui o poder dentro do Estado, como ele administra o poder dentro do Estado, ok? Agora, se a gente for parar para pensar na forma de Estado, no que tange a distribuição de poder, para a gente compreender, eu faço a vocês uma pergunta. O que é mais fácil? Administrar um Estado cuja extensão territorial é piquititinha, pequenininha, como diz a minha filha, pitititinha, ou é mais fácil administrar um Estado cuja extensão territorial é gigantesca, é continental, olha, o Estado é imenso. É óbvio que administrar um Estado gigantesco é muito mais difícil do que administrar um Estado pequeno. É por isso que existem duas formas de Estado importantes que são trabalhadas na doutrina, que é a forma de Estado, vem comigo aqui na tela, unitário. No Estado unitário, um Estado, ele administra o próprio território através de um único centro de poder, ok? Então, traz aqui comigo, através de um único centro de poder, aquele Estado, ele consegue ser administrado. Gente, pensa no Brasil. O Brasil é um país imenso? É um dos países, é um dos maiores países de extensão territorial do mundo. Mas nós já tivemos aqui a nossa forma de Estado unitário, não é? Quando estávamos sob a égide da Constituição de 1824. Tudo era centralizado no Rio de Janeiro, né? Vivíamos no Império de Dom Pedro, ou seja, o Estado era unitário, ele era administrado por um único centro de poder, ok? Hoje não mais. Hoje nós adotamos a nossa forma de Estado, né, que é a forma de Estado federativa. Então, o Estado, quando ele não é unitário, vem aqui comigo aqui na tela, o Estado, quando ele não é unitário, ele é um Estado federal, também chamado de Estado federado, ou também chamado de Estado federativo. O que significa, professor, o Estado ser federativo? Significa que há nesse Estado que adota essa forma de Estado federativa uma descentralização do poder para entes estatais dotados de autonomia. Então, o Estado federado, a forma de Estado federativa, pressupõe uma descentralização do poder para entes estatais dotados de autonomia. Olha só que importante essa palavra, autonomia. O que acontece aqui? Veja, pessoal, nós temos a República Federativa do Brasil. Veja que o nosso nome é República o quê? Federativa do Brasil. E a República Federativa do Brasil, ela compreende a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Esses são os nossos entes federados. Ou seja, o poder, qual é o poder? O poder
que é a soberania, é descentralizado para esses entes e vira esse poder, ele vira autonomia, ok? É diferente. Traz aqui comigo. Cuidado. Quando há uma descentralização do poder para entes dotados de autonomia, veja o que se distribui não é a soberania, porque a soberania, eu já disse para vocês, a soberania é una, é indivisível. O poder soberano é uno, é indivisível. Mas quando há descentralização desse poder para entes federados, o que esses entes terão é apenas autonomia, não é soberania, e nós vamos explicar por quê. E o que significa essa autonomia, professor? Por que existe essa autonomia para esses entes federados? Ora, porque essa autonomia é apenas uma autonomia para se autolegislar, é uma autonomia para se auto-administrar, mas não é uma autonomia para se auto-organizar, mas não pode ser confundido com soberania. O que significa isso? Traz aqui comigo, vem na tela. Autonomia é diferente da soberania. Por quê? Porque nos Estados Federados inexiste o direito de secessão. O que é esse direito de secessão? O professor traz aqui comigo. Gente, inclusive cai na prova da OAB, isso que eu vou explicar para vocês agora. Nos Estados Federados, qualquer que seja o Estado Federado do mundo, inexiste o direito de secessão. O que é o direito de secessão? Imaginem vocês, olha só, vem aqui comigo na tela. Imaginem vocês que o Brasil é uma coisa mais ou menos assim, né? Isso é o Brasil. O Brasil tem um movimento aqui, ó, no sul. Existe um movimento no sul, que vocês já ouviram falar, que é doido para separar do Brasil. O sul, traz aqui comigo, é doido para dizer assim, olha, senhor Brasil, tudo bem com o senhor? Senhor Brasil, olha só, eu não quero mais fazer parte de você, eu não quero estar aí com você, eu não me identifico como sendo parte de você, então, Brasil, olha, estou me demitindo, estou pedindo conta. Seu Brasil, eu não sou mais Brasil, eu serei um Estado independente, eu serei o Sul e você um outro Estado. Sou rico, produzo muita grana aqui e eu não quero mais fazer parte dessa corja, não quero mais fazer parte desse país chinfrim que é você, viu, Brasil? Ó, eu Sul, estou me separando. E aí eu pergunto para vocês, pode isso, Arnaldo? É claro que não. Nós somos um país federado. E nos países federados, cuja forma de Estado é federativa, e não existe o direito de secessão. Agora, por que o Sul não pode se separar? O Sul não pode se separar porque os Estados do Sul, eles não possuem soberania. Eles possuem tão somente autonomia. Eles não são soberanos, não. Lembra quando estudamos formas de Estado? Quando estudamos formas de Estado, nós estudamos que um dos elementos para ser Estado era a soberania. Ora, se o Sul não tem soberania, logo ele não pode ser Estado. É parte da República Federativa do Brasil. Professor, mas peraí. E se esse movimento separatista for à frente, hein, professor? E aí, como é que vai ser? Se eles se organizarem? Ora, haverá intervenção federal. A União vai intervir naquele Estado. Vem aqui comigo. Então, imagina que os Estados do Sul, conjuntamente, conjuntamente, queiram se separar do Brasil. O que vai acontecer? Aqui nós temos um Estado, aqui nós temos outro Estado, aqui nós temos outro Estado. Ora, a União vai intervir nesses Estados através de um instituto chamado Intervenção Federal, que é um sistema de proteção constitucional. E o Estado, e a União, quando vai intervir no Estado, vai fazer o quê? Vai retirar temporariamente a autonomia. Isso que a intervenção federal traz aqui comigo. A União vai dizer assim, olha, Estado, você está querendo se separar, né? Está querendo sair fora, pular fora do barco? Então, ó, nem autonomia você vai ter mais. Temporariamente estou tirando a sua autonomia até que se resgate a ordem pública, até que se restabeleça a ordem constitucional aqui, até que você entenda, Estado,
que você não é soberano, que você não pode se tornar um país à parte, que você é apenas um Estado-membro, um ente federado dotado de autonomia. Ok, gente? Então, esse é o princípio federativo, principal característica, e não existe o direito de secessão. É importante dizer que o princípio federativo na Constituição de 88 é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser abolido. A nossa forma de Estado, o fato de sermos uma federação, significa que essa forma de Estado não pode se extinguir, não pode ser extinta, não pode ser abolida, não pode nem ser diminuída, ok? Bom, princípio federativo pressupõe a forma de Estado, descentralização do poder para entes dotados tão somente de autonomia e não é soberania, ok? E não existe o direito de secessão e é cláusula pétrea. Mas também existe um outro princípio importante que nós vamos estudar aqui agora, que diz respeito à forma de governo. Forma de governo. A forma de governo, ou ela será monarquia, ou ela será a forma de governo republicana, ok? Traz aqui comigo o que é a forma de poder, o que é a forma de governo, afinal de contas, professor? Forma de governo é a forma como o poder irá se transferir dentro daquele Estado. É isso. Então, numa monarquia, a forma de governo, né, ou seja, o poder numa monarquia, a forma de governo é monárquica, mas numa monarquia, o poder ele é transferido, ele é transmitido através das características hereditárias, consanguíneas, ou seja, quem é que vai exercer o poder naquele Estado numa monarquia? Óbvio que será o filho do rei, ok? Que pode se perdurar ali no poder por anos, durante toda a sua vida. Até que venha um outro sucessor e assuma o poder no lugar dele, porque a forma de governo é monárquica. Então, forma de governo diz respeito à transição do poder dentro do Estado. Mas existem os estados cuja forma de governo é republicana. E o que é forma de governo republicana? Vem comigo aqui na tela. Forma de governo republicana. Republicana vem de república, e república significa res pública. Res é coisa e pública é do povo. Então, é coisa do povo. Ok? Se é coisa do povo, traz aqui comigo, a transição de poder será feita através de critérios de eletividade. É o povo quem escolherá aquele que vai exercer o poder dentro daquele Estado. Ok? Essa é a forma de governo. No Brasil, adotamos a forma de governo republicana. Lógico, olha aqui comigo aqui na tela, ó, o nosso nome é República Federativa do Brasil. Nossa forma de governo é republicana. Óbvio, os nossos governantes são eleitos e eles exercem o poder dentro do nosso Estado, ok? Tudo bem? A forma de governo republicana aqui no Brasil, pela Constituição de 1988, é um princípio constitucional sensível. É um princípio constitucional sensível. Ou seja, se houver qualquer abalo na nossa forma de governo, que é republicana, poderá haver também intervenção federal. Ok, gente? Tudo bem? E agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar sobre outro importante princípio, que é o princípio democrático. Então, vem comigo aqui na tela, vamos falar sobre o princípio democrático. Princípio democrático é aquele em que o povo elege, né, seus representantes. Traz aqui comigo. O princípio democrático, gente, na verdade, diz respeito a como que esse poder será exercido, não é? Como que esse poder será exercido dentro daquele Estado?
A gente viu que numa república nós vamos eleger ali os nossos governantes, nós vamos eleger os nossos representantes. Esses representantes vão tomar decisões em nosso nome. Agora, quando a gente fala de princípio democrático, o que é democracia? Quando você está numa roda de amigos e vocês querem ali naquela roda de amigos tomar uma decisão simples, vocês fazem uma votação, não é? E vence, pelo princípio democrático, aquela condição que recebeu mais votos. Esse é o princípio democrático dos estados também, não é? Ou seja, o princípio democrático diz respeito às decisões que são tomadas no estado e como elas são tomadas. E olha, aqui nós temos, vem comigo aqui na tela, o nosso princípio democrático, que vai se subdividir entre uma democracia direta ou uma democracia indireta. Ok, traz aqui comigo. Professor, o que é democracia direta? Democracia direta é o regime de governo no qual as decisões são tomadas diretamente pelo povo. Ok? Vou repetir. Democracia direta é o regime de governo no qual as decisões do Estado são tomadas pelo povo de forma direta. Ok? Então, por exemplo, a gente imagina aquelas decisões feitas em praça pública, né, em que o povo, por votação, decide os caminhos do Estado. Né? Será que dá para fazer isso no Brasil, gente? Claro que não, o Brasil é imenso. E nós temos também a democracia, traz aqui comigo, no quadro, indireta. A democracia indireta, o que é? Traz aqui comigo. A democracia indireta é quando o povo elege representantes que tomarão decisões em seu nome. Olha, eu votei no fulano de tal para ser deputado federal. E lá, na Câmara dos Deputados Federais, ele tomará decisões, ele vai votar projetos de lei, ele vai me representar. Ora, porque eu votei nele. Essa é a democracia indireta. Quando a gente fala do princípio democrático que diz respeito ao regime de governo, né, porque falamos da forma de Estado federativa, forma de governo republicana, regime de governo, o regime democrático. Só que no Brasil, nós temos a chamada democracia, vem comigo aqui. No Brasil, a democracia, ela é semidireta. E o que é a democracia semidireta? A democracia semidireta é aquela na qual, vem comigo aqui na tela, nós temos aqui formas de participação direta do povo, ou seja, nós temos democracia direta e, ao mesmo tempo, nós temos a democracia indireta. Como isso, professor? Traz aqui comigo, eu explico. Gente, a regra aqui no Brasil é que a democracia ela é indireta porque nós elegemos nossos representantes que vão tomar decisões em nosso nome e decisões estatais, decisões que definem os caminhos do Estado. Mas também nós temos aqui no Brasil formas de participação direta do povo. Quer ver? O próprio voto, próprio sufrágio, quando você vai às urnas, é você escolhendo diretamente quem é que merece, quem é que você está votando para ocupar aquele posto. Outra forma de participação direta do povo é o plebiscito, uma consulta prévia à população sobre determinado assunto. Outra forma de participação direta do povo é o referendo. O referendo no qual o povo vai decidir posteriormente a respeito de uma lei que está em vigor. Nós temos também iniciativa popular, que é a possibilidade do próprio povo, obedecidos os requisitos da Constituição, elaborar projetos de leis. Iniciativa popular, iniciativa de uma lei que foi criada pelo povo. Por exemplo, a lei da ficha limpa. Lei da ficha limpa foi uma lei que surgiu de uma iniciativa popular. Ok? Ação popular é uma ação que o cidadão, aquele que tem título de eleitor, pode se valer se houver algum dano aí ao meio ambiente pelo Estado, à moralidade administrativa, ao patrimônio público, histórico, cultural, ele pode se valer da ação popular, para que aquele dano se cesse. Ok?
Então veja que a nossa democracia ela é semidireta, porque nós temos formas de participação direta do povo nas decisões do Estado e formas, que é a regra, da participação indireta, no qual o povo elege representantes que tomam decisões em seu nome, e esse é o princípio democrático, afinal, nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, no Brasil, a nossa forma de Estado é federativa, a nossa forma de governo é republicana, e o nosso regime de governo é o democrático, e nossa democracia é a semidireta, ok? Gente, um abraço para vocês, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!